Kafka é uma ferramenta open source produzida pela Apache Foundation e ela foi lançada em 2011, então ela já tem um bom tempo que está aí no mercado, que está na área de tecnologia, e ela vai ajudar com que a gente consiga permitir que aplicações se comuniquem utilizando um conceito que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente vai chamar de streaming de dados. E a gente acaba permitindo que uma aplicação mande uma mensagem para outra e essa mensagem fica armazenada ali no Kafka. E isso vai permitir que a gente tenha mais resiliência para poder operar o que a gente precisa, qualquer coisa que você necessitar, tá? Eu quero que essa live aqui seja bem análoga. Não é uma live que, obviamente, a gente vai ficar destrinchando profundamente o Apache Kafka. O importante é que você pegue o conceito, porque se você não entender o conceito inicial, os motivos, você não tá... Para que serve esse Apache Kafka? Você não viu nenhum motivo que ele vai lhe ser útil, tá? Então, vamos entender aqui uma situação, né? Vamos pensar que eu tenho aqui aquela aplicação lá que a gente fez terça-feira do Nest, inclusive eu até colocar ela aqui como vermelhinha. E a gente tinha criado uma API lá nela, que é para registrar ordem de pagamento. Então, vamos ponderar que isso aqui é um microserviço que ele tem o intuito apenas de registrar a ordem. Ele não está realizando o pagamento. Vamos supor que o pagamento seja gerar um boleto, seja processar alguma transação no cartão de crédito. Ele não está fazendo isso, ele está apenas registrando. Eu vou ter uma outra aplicação que vai, de fato, fazer o pagamento. Então, como que eu poderia permitir que essas duas aplicações se comunicassem? De alguma forma, eu vou ter que fazer o Nest mandar um aviso lá para o fazer pagamentos. Inclusive, para quem está chegando depois, até para ficar claro, vou colocar assim, ó, microserviço. Esse fazer pagamentos aqui é o quê? É um microserviço. Eu vou ter que enviar uma mensagem para cá. A princípio, poderia ser uma requisição HTTP. Ok, eu acabei de receber uma nova ordem para registrar aqui o pagamento. Então, para que esse pagamento seja feito, eu acesso essa outra aplicação aqui que está disponibilizando também uma API e posso até passar ali um post e aí ele pega e me retorna uma resposta HTTP. Vou colocar tudo em inglês. Ok, a princípio, essa seria uma ideia básica de como que a gente poderia construir esse nosso sistema de pagamento. Mas nem tudo é tão fácil quanto parece, né? Não sei se vocês já viram aí uma comédia que é o Joseph Klimber, né? O cara fala assim, mas a vida é uma caixinha de surpresas. Imagina que eu estou numa Black Friday e aí eu estou recebendo aqui 500 mil acessos simultâneos. Então vão ser 500 mil ordens de pagamento sendo criadas ao mesmo tempo. Tá. Então eu vou ter que fazer 500 mil requisições para o outro microserviço para que eu realize esse pagamento. Mas e se esse número de 500 mil fazer esse microserviço aqui cair? Então vamos supor que eu estava processando aqui a requisição lá, milionésima, não sei como é que fala. Vamos que eu estou ali na 100 mil, requisição número 100 mil. Né? Eu não vou lembrar das minhas épocas aí de primário, não. Estou no 100 mil. Aí ele caiu.
Como o HTTP é síncrono, eu deixei de processar as outras 400 mil. Acabei de perder 400 mil vendas. E agora? O que vai acontecer? 400 mil vendas vezes lá os produtos que eu estava vendendo, pronto. Levei um prejuízo enorme na Black Friday. Isso aqui não deveria acontecer, né? Eu tenho que ter alguma forma aqui para ser resiliente se o microserviço de pagamentos não estiver no ar. Eu poderia implementar aqui uma política de retry desse HTTP? Tá, mas vamos imaginar que esse microserviço de pagamento aqui fique meia hora fora do ar. Eu vou ficar tentando, 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 tentando. Isso não vai ser muito eficiente. Vamos aceitar que isso não seria nada eficiente. Então, como que a gente poderia resolver essa questão aqui? Né, o primeiro ponto é pensar em como que eu vou administrar esse pagamento. Eu preciso necessariamente, no momento que eu estou registrando esse pagamento, eu preciso fazer ele agora? Porque se eu estou querendo escalar essa minha aplicação, se eu quero já fazer ele agora, isso complica muito mais o meu cenário. Então, eu poderia registrar a ordem de pagamento, retornando uma mensagem para o usuário que o pedido dele, que a ordem foi gerada, e eu tente processar isso daí a pouquinho, mas que eu tenha alguma forma que, se o meu sistema não funciona, eu consigo reprocessar esses pagamentos. Esse é o ponto, eu não posso perder venda. Vou dar um exemplo aí, imagina o Mercado Livre, lá na Black Friday, sei lá, ontem teve live deles lá no TDC, eles falaram na Black Friday quantos pagamentos era por segundo, era uma coisa absurda, mas imagina que eles estão processando, sei lá, isso aqui no intervalo de tempo. Eu não vou falar números para não errar, mas vamos supor que eles estejam processando, na verdade, uns 500 mil pagamentos em uma hora. Eles não podem perder a venda, né? Além deles tomarem um prejuízo, vai causar uma catástrofe na empresa como um todo. Então, a decisão que você toma de tecnologia, ela pode impactar totalmente no negócio. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso é não ter uma requisição HTTP direta. A gente vai trabalhar, ao invés de ser síncrono como o HTTP é, nós vamos colocar aqui o que a gente vai chamar de broker. Broker é uma palavra muito utilizada, por exemplo, na área financeira, vai ser o intermediário. Não tem lá o home broker da Bolsa de Valores? Home broker é aquele sistema que intermedia você com as negociações de ações. Então, o broker aqui nesse caso vai ser um sistema que vai intermediar a comunicação entre o Nest e o meu microserviço de pagamentos. Então, quando eu for requisitar um pagamento, inclusive ele está desalinhando aqui para mim, ó, olha para você ver que safadinho, eu vou publicar uma mensagem. Então, preste atenção na diferença de terminologia. Antes eu estava fazendo uma requisição usando HTTP. Agora eu estou publicando uma mensagem. Então, esse broker vai pegar essa mensagem. Inclusive, eu baguncei tudo aqui, né? Fui diminuir o tamanho dele e acabou ficando horrível. E agora eu vou consumir uma mensagem. Mas a questão agora, a diferença, que eu consigo ser muito mais resiliente a falhas, é que no momento que eu publico a mensagem, ela fica armazenada aqui. Então, eu vou ter um storage
essa mensagem seja persistente. E aí eu tenho o meu microserviço de pagamento consumindo essas mensagens daqui. Com esse comportamento, eu posso ter os 500 mil acessos simultâneos, eu vou publicar as mensagens no broker. Se o meu microserviço de pagamento estiver fora do ar, ficar 1 hora fora do ar, 2 horas fora do ar, não interessa. As mensagens continuam aqui no meu broker. Quando ele voltar, ele continua a consumir. Ah, ele está consumindo uma mensagem, deu algum erro. Por causa que, vamos supor que esse microserviço aqui se conecta na Mastercard, na Visa. Vamos supor que a Visa está fora do ar também, deu algum problema? Não tem problema. Eu posso ter aqui uma política de retentativa. Essa mensagem, ela continua armazenada nesse broker, tá? Então perceba que o pagamento, ele não é feito de forma instantânea. Então eu tenho que retornar uma mensagem lá para o meu usuário que o pedido dele foi feito, mas ele vai receber um e-mail mais tarde de quando o pagamento foi realizado ou não, né? O pagamento, obviamente, pode também... o cartão dele não tem limite e não tem nada que a gente possa fazer. Mas então, quando a gente chega nesse cenário aqui, então a gente fala que essa comunicação, ela é assíncrona. Quando eu publico uma mensagem, eu despachei ela para lá, eu não preciso de uma resposta do microserviço de pagamento na hora. Depois, esse camaradinha aqui, no momento que ele processar o pagamento, somente para eu mudar o status lá no meu banco de dados, eu posso simplesmente publicar uma mensagem. Olha só, então agora eu também sou um produtor de mensagem, publico uma mensagem aqui no broker para permitir que o meu outro microserviço consuma a mensagem. E aí eu tenho a mesma resiliência. Uma vez que ele publicou, o meu microserviço de ordem de pagamento pode estar fora do ar, ele pode não conseguir processar agora, não tem problema, ele processa no tempo dele. Então, eu consigo escalar, eu consigo ser resiliente a falhas, eu consigo evitar um monte de problemas que iriam acontecer. Então, perceba que, nesse caso, eu estou querendo sempre manter o meu sistema disponível. A gente escolhe essa comunicação assíncrona com esse broker aqui, justamente porque eu estou me distanciando de consistência. Consistência é quando a gente estava fazendo lá uma requisição HTTP. Eu quero manter os dados sempre atualizados, né? Eu já quero fazer ali a requisição, fazer o pagamento, já atualizo no meu banco de dados. Então, eu estou me distanciando um pouquinho disso. Eu não quero que o pagamento seja feito na hora. Me distancio de consistência e aumento a minha disponibilidade. Nesse caso, como eu sendo um e-commerce, aumentar a disponibilidade vai ser melhor para o meu negócio. E aí que entra, então, o Apache Kafka. Então, no caso, o broker que a gente tem aqui seria esse cara. O Apache Kafka, que é esse intermediário que está recebendo mensagens, armazena lá no storage dele, permitindo que outros caras consumam essa mensagem. Espero que isso aqui tenha ficado claro, tá? Isso aqui precisa ficar muito claro para a gente poder continuar com os outros conceitos. Agora que a gente já entendeu, então, essa base aqui, os motivos da gente ter essa comunicação assíncrona, vamos ver um pouquinho da anatomia do Apache Kafka. Então a gente viu que esse cara, né, é um broker que permite essa comunicação assíncrona. Vamos estender ele aqui. A gente está chamando ele Apache Kafka, é um broker. Mas quando a gente publica uma mensagem nele, a gente tem um conceito chamado de tópico. Então eu vou ter aqui, eu vou jogar essa caixinha para cima, aí, deixa eu ver se eu posso aumentar esse cara. Acho que esse tamanho tá bom.
Aí eu vou pegar aqui uma outra caixinha, vou colocar aqui dentro e vou colorir ela com uma corzinha vermelha. Vou chamar de tópico. Quando eu vou publicar uma mensagem nesse Kafka, eu tenho que publicar num tópico. Então, o nosso camaradinho aqui, o Net, eu vou chamar ele de producer, que é o nosso produtor. Publico aqui, ó, diretamente. Então, a nossa aplicação consumidora, quem está consumindo a gente chama de consumer, lê exatamente de um tópico também. Então, isso tem que ser conhecido. Agora, deixa eu tentar jogar a seta aqui sem que ele me pentelhe. Eu posso ter inúmeros tópicos. O tópico é para a gente poder organizar esse fluxo das mensagens que estão sendo publicadas e que estão sendo consumidas, tá?